Fala pessoal, começando aqui mais um vídeo aí do nosso quadro Panorama Semanal, onde eu trago aqui a análise das ações que eu entendo estar interessante para se acompanhar durante a semana, beleza? Lembrando que se você quiser ver a análise de algum ativo, é só estar deixando aqui nos comentários o tempo gráfico e o ativo desejado que eu trago a análise aí para a próxima, beleza? Para a próxima semana, beleza? Então, se você ainda não é inscrito aí no canal, inscreva-se aqui embaixo, deixe aí o seu joinha, que é a maneira que você consegue ajudar o nosso canal aqui e o YouTube a entregar o vídeo para mais pessoas, beleza? De antemão, tá, pessoal? Só peço um pouco de perdão por causa do meu áudio. Vai ficar um pouco ruim porque tá pegando direto com o microfone aqui da webcam, tá? Eu tô sem aqui o meu microfone original. Lembrando que também no nosso site do capitalismo.com.br ainda tá rolando aí um baita cupom de desconto que é o cupom, deixa eu só colocar aqui para conferir vocês, que é o cupom Black Cap, valendo aí 50% off à vista via boleto ou Pix e 50% off em 40% off no cartão em até 2 vezes para estar recebendo aí as nossas recomendações com preço de entrada, preço de saída parcial, ajuste de operação, alvo final, acompanhamento diário com vídeos curtos e objetivos referente ao contexto gráfico das atualizações da composição da nossa carteira de swing trade. Então, todas esse conteúdo também aí os pontos para as entradas, ok? Lembrando que é um vídeo onde eu comento aqui a análise das ações que eu acho que está interessante para se acompanhar durante a semana com a intenção de conseguir ajudar vocês a entender um pouco mais o mercado com a minha maneira de interpretar os gráficos, beleza? Lembrando que a gente faz análise do Ibovespa e dos índices mais importantes que são relevantes aqui também e mais as análises aí das ações que eu separei e as solicitações do vídeo aí da semana anterior, tá? Deixa eu só tirar aqui. Aqui então indo para o Ibovespa, tá pessoal? A gente tem o Ibovespa batendo o topo histórico, né? A gente conseguiu mapear esse movimento desde aqui dessa parte de baixo, quando ele acionou aqui essa bandeira de continuação desse movimento macro aqui de alta, e aí rompeu aqui uma congestão e o topo histórico, tá? Então o topo histórico tende a ser uma resistência aí bem importante, mas segue demonstrando bastante força compradora o índice Ibovespa, tá? A gente passa a ter alvos agora projetando o rompimento da última acumulação em 131.980, depois 134.285 e depois 135 mil pontos, tá? Então, Ibovespa segue a expectativa aí de alta no curto prazo, tá? Já o dólar futuro segue ainda lateral, em zona aqui de congestão dentro de uma tendência de baixa. Tem suporte nos 4.870 e depois um pouco mais abaixo nos 4.800. Para cima, o dólar tem resistência na faixa dos 4.990 a 5.000 pontos e, ganhando essa região, abre a possibilidade para buscar a zona lá dos 5.100 pontos, tá? Mas por enquanto ainda está andando lateral. Indo agora para os índices relevantes, a gente tem o índice financeiro trabalhando dentro de uma tendência de alta e próximo do nosso alvo projetado aqui, que é o nível de resistência de médio prazo na região dos 13.625 pontos, tá? Então bem mapeado aqui também, né? A gente aqui com os nossos vídeos diários da atualização desses índices, mais das nossas ações que estão compostas na nossa carteira fechada aqui de swing trade, a gente conseguiu mapear esses movimentos aqui, não só do índice financeiro, mas de todos eles, conseguindo marcar aqui o retorno de alta, né, de curto e médio prazo, entender o contexto gráfico, né, que às vezes a gente acha que isso aqui é uma tendência de baixa, só que a tendência principal é esse movimento de alta. Isso aqui passou como uma correção complexa, acionou aqui e voltou para a tendência primária, que no caso é de alta. Então a gente conseguiu mapear todos esses pontos aí nos nossos vídeos fechados aqui, tá? E agora ele passa a mirar os 13.630 e esse antigo nível de resistência que agora deve funcionar como suporte numa possível correção, que é os 12.990 pontos. O índice imobiliário também acionou um pivô de alta, né, que a gente conseguiu mapear aqui, olha, rompendo os 945, foi buscar a região dos 1.000 pontos, que é esse nível aqui de topo e de resistência anterior, que no caso também é bem importante, tá? Mas o índice imobiliário retornando aí a tendência de alta no curto prazo, tá? O índice de consumo também acabou acionando aí, e retomando a tendência de alta no curto prazo. Testou aqui nível de suporte próximo dessa acumulação. E a gente consegue perceber que a volta de fluxo comprador, né, olha, bastante volume
financeiro comprador aqui bem acima da média, justificando aqui essa baita puxada aí do índice de consumo, né, que rompeu aqui basicamente um OCOI, no rompimento dessa linha azul, que é ombro, cabeça, ombro invertido, e jogou aí para vir retestar esse antigo nível de suporte que era importante, que agora foi resistência, na região dos 3.060, e agora passa a mirar os 3.300, tá? O IEX, que é o de elétrica, segue também dentro de uma tendência de alta, batendo aqui seu nível chave dos 92 mil pontos, brigando nesse nível de resistência. O suporte passa a ser esse antigo nível de resistência do topo anterior, na faixa dos 90.570, tá? Índice elétrico aí ganhando bastante força, hein? Já o IMAT, que é o índice de materiais básicos, também segue pivotando. Olha, a gente conseguiu mapear a formação de um fundo ascendente nessa região, testando o antigo nível de resistência agora como um suporte. Tá? A gente tem perna 1 de expansão, correção, fundo ascendente e veio para acionar um pivô de alta. Tá? Agora passa a mirar a região lá dos 6.230, que é um nível de resistência aí também importante aí, tá? Mas o índice de materiais básicos chamando bastante atenção. Inclusive na nossa carteira fechada aqui a gente tem 2 ou 3 ativos aí que estão performando super bem com essa retomada de alta do setor, ok? É claro que esses ativos que estão na nossa carteira eu vou manter aqui fechado exclusivo, eu não trago aqui para as análises, tá? Ainda agora para os ativos que eu separei, tá? Ainda volto a falar de EQTL, que também é do setor elétrico. Bateu cabeça aqui, né? Ele vem numa tendência de alta forte, que é essa região. Então ele faz aqui esse bonito movimento de alta e fica batendo a cabeça aqui, né? Olha, um nível de resistência nessa faixa dos R$ 34,50, R$ 35. Mas está com cara de tá sendo uma acumulação de continuação esse processo. Então se ele vir para romper o topo em 35,22, eu acho uma boa compra, com suporte no fundo, né? Stop técnico de 5,23, buscando esses alvos projetados aí da última movimentação de alta, tá? E aí tem alvo em 37,81, depois 40,64 e 42,50. Então, basicamente, é um risco de 5% para buscar aí um primeiro alvo de 7,76, depois 15%, tá? Então, bem interessante. Eu acho que QTL é top histórico, tá? Olha, e também está vindo para romper top histórico, né? Então, o ativo tem tendência de alta no curto, no médio e no longo prazo, tá? O que acaba aí aumentando a probabilidade do trade seguir a favor. Então tá bem interessante aí. EQTL, tá? Entradinha na região dos 35,22, o stop técnico nesse fundo dos 33,70. Tem aqui para fazer a parcial até essa região dos 37,81, que dá basicamente 1,2 o tamanho do risco, e tentar buscar alvo aí 2, 3 vezes o tamanho desse risco. Tá lembrando que como a gente está em topo histórico, a gente já teve aí as boas oportunidades, umas 2, 3 semanas atrás, de acabar ficando bem posicionado em ativos que estavam no início de uma retomada de alta. E agora, em cima desse topo histórico, é normal que alguns ativos sintam um pouco de dificuldade para seguir subindo, tá? Então, só cuidado se estava 100% fora do mercado e está voltando agora que está batendo o topo histórico. Então, muito cuidado para montar talvez 100% da posição numa ocasião como essa, tá? Tem bastantes ativos que já andaram bem, então a gente já fez parcial, que é quando a gente tira o risco da operação e está tentando carregar aí a continuação desse movimento, com o gerenciamento de risco das operações já bem formado, com as operações andando a favor já, a gente já ter feito saída parcial e está buscando os alvos das operações já, tá? Então, EQTL é uma boa para iniciar uma operação caso faça o pivô. BBSE também, olha, um ativo bem interessante, né? Está preso aqui nessa acumulação e rompendo para cima, tá? Só que se a gente tira o zoom, a gente vê que está dentro de uma movimentação de alta principal, né? Onde tem formação de fundo aqui nessa região, aqui ele forma mais um fundo e aqui uma nova acumulação que está rompendo para cima. Então a gente tem essa movimentação de alta principal do ativo, esse processo de correção, assim como a gente viu lá no Ibovespa, uma correção, só que ele retornou para a tendência principal, né? Que é a primeira perna ainda de alta. Fez esse processo aqui de acumulação e está rompendo isso aqui para cima, tá? A gente pode trabalhar vindo buscar até esse topo principal da movimentação maior, olha, que é a região de 36 e 38. Tá? Então aqui a entrada em BBSE3 ficaria nessa região dos 32,40, está até um pouquinho acima, tá? Então
Tem que ver se volta nessa região. Caso voltar, eu acho aí uma interessante opção também, a BBSE3, com entrada na região de 32 e 35. O stop no fundo técnico, né, lá embaixo, olha, um stop ok, 6,97. Para buscar um retorno até mais ou menos lá no topo do movimento maior, daria um upside de 13%, basicamente 1,5 o tamanho do risco, né? Então, montar a posição aqui, tem um stop de 6% para tentar pegar aí 36 e 38, que seria 13%, né? É claro que no meio do caminho pensar em fazer uma saída parcial e aí tentar carregar o restante até a região do topo, né? Se chegar na região do topo, como é que o preço vai chegar lá? Vai chegar de um movimento esticado ou de um movimento curto, né? Após uma correção que tem gás ainda para seguir a movimentação, tudo isso é avaliado para a questão de finalmente encerrar uma posição ou fazer uma saída parcial ou então carregar ainda mais a posição, caso entenda que ela ainda siga forte naquela direção, tá? Então, tudo isso a gente passado aqui dentro da nossa carteira fechada, ok? Então, BBSI acho bem interessante, né? No gráfico semanal a gente vê também que pode estar retornando a movimentação principal da tendência também de médio prazo, né? A gente vê muito mais volume comprador do que volume vendedor aqui em BBSE3. Então, acho aí bem interessante, né? Se a gente pega para ver as médias, também, olha, preço próximo das médias no semanal, tá vendo? Ativou o trade semanal também depois dessa barra. Então, é um ativo aí que eu acho bem interessante. Mafrig não sei porque que tá aqui. XPBR, que a gente também comentou, deixei aqui só, né, como forma educacional. Aqui não vejo mais ponto de entrada, mas a gente comentou aqui, né, olha, que aqui ela estava dando uma nova oportunidade. Olha, a gente comentou aqui embaixo, no rompimento dessa região de congestão. Aí ela veio, congestionou aqui de novo. A gente falou que se rompesse aqui, né, olha, esse topo, um novo stop técnico aqui nessa região também daria para tentar trazer até o topo principal. E agora ela está batendo aqui nesse topo principal, né? Olha, exatamente como a gente tinha desenhado, tá? Tem até aqui, tá no simulador, tá, pessoal? Isso aqui é o simulador. Mas do estudo que a gente faz na nossa sala fechada aqui, que a gente fez, está correndo um estudo em XPBR, tá? Isso aqui não é recomendação, não é nada, é só estudo, então não tem problema trazer aqui. É só para vocês entenderem. A gente marcou o estudo aqui, tá? Olha, tá dando aí 11% do estudo que a gente fez lá na sala. Lembrando que isso aqui é simulador, não é nenhuma recomendação nossa de carteira, nem nada, tá? É só como forma educacional, tá no simulador. Mas só para exemplificar para vocês, né? A gente marcou o estudo da nova possibilidade que era nessa região, stopzinho aqui já está correndo, né? Então tinha um risco aqui do estudo de 5,90 para um upside de 11, né? Onde já está 11% desde do estudo aqui, tá? Só para usar como exemplo para vocês. Outro ativo que eu acho interessante é a Loop 11, inclusive foi até o vídeo de destaque do mais visando o médio prazo que eu trouxe aqui na quinta-feira, e aqui eu também trago ela interessante para o curto prazo, tá? A gente vê que é um ativo que está rompendo uma bandeira de alta, ou seja, a bandeira de alta é um padrão de continuação do movimento prévio, que nesse caso aqui é de alta. O movimento macro ativo tem alvo primeiro lá na região dos 35 e 35, tá? Se a gente olhar aqui pelo semanal e pelo diário, que eu gosto de fazer nesses casos, para ter um alvo mais curto, é projetar a congestão para cima. Né? Olha, então eu projeto essa movimentação para cima e tem essas movimentações aí para usar como, como base aí de alvo mais curto, tá? Entradinha teria sido no rompimento da máxima de sexta, né? Olha, nesse candle pavio, em cima de uma zona de congestão, onde ele já fez o rompimento da resistência, consolidou aqui um suporte ascendente, está retornando para cima, né? Então, a entradinha na região dos 30,08, se voltar ainda acho válido. O stop eu colocaria aqui embaixo, tá? Nos 28 e 21, stop aí de 6,20%, até para dar um pouco mais de espaço para a operação se desenvolver, e aí buscaria pelo menos aqui a partir dos 32,47, buscar em fazer uma saída parcial de 1,5 aí o tamanho desse risco e tentar carregar, quem sabe aí, pelo gráfico semanal até a região dos 32,50,
e 47, depois 34 e 18, tá? Então, um upside aí bem interessante de uns 13, 14%. Tá? Lembrando que se o ativo seguir subindo dentro de tendência, não tem por que encerrar a posição e a gente se mantém com os outros 50% que a gente não fez a saída parcial, ou seja, de uma posição total de 100%, a gente reduz 50% dessa posição em uma saída parcial para tirar o risco da operação e aí ficar exposto ainda com 50% dessa operação para tentar carregar 2, 3 vezes o tamanho do risco inicial, tá? Então a Loop é um desses ativos, inclusive bem interessante, né? No gráfico semanal a gente vê bonito movimento de alta, correção em forma de congestão, é o ativo que fica um pouco travado quando entra nessas regiões de acumulação e depois quando decide andar, faz uma pernada em linha reta. Então ele acabou de romper na semana passada, que a gente entende como pode ser uma bandeira de alta aqui no gráfico semanal dessa congestão, jogando aí alvos bem lá para cima, tá? Se coloca as médias aqui, olha, preço próximo da 9 e da 20 no semanal e no diário também, tá? Então, mais um ativo aí bem interessante. Outro ativo também que a gente trouxe aqui na semana passada era a Goal 4, né? Então, Goal 4, olha, a gente comentou, o papel fez movimentação de alta, deixou um fundo nessa região, um topo aqui. A gente até passou aqui, olha, a retração de Fibo para entender até onde poderia ter sido essa correção. E como ela bateu aqui, né, a gente comentou sobre essa barra aqui, olha. E no rompimento da máxima dela daria uma oportunidade de compra com stop na onde? Nesses casos aqui usando o Fibo, eu colocaria o stop ou abaixo desse 61,8, inclusive a gente falou isso também na semana passada, explicando esse contexto, ou uns 50% entre o 618 e o 50, né? Mais ou menos aqui nessa região. Entre essas duas linhas, eu colocaria um stop e aí para trabalhar, para tentar pegar pelo menos até essa região dos 11,32 e depois esse nível aqui de resistência na faixa aí dos R$ 12, seria tentar levar até a extremidade desse canalzinho aí de baixa, que pode ser só uma bandeira lá também do semanal, se a gente olhar de uma maneira mais ampla, entendendo isso aqui como a formação de um fundo, após esse movimento, né? A gente está trabalhando nesse movimento de alta, né? Então, contexto aí de igual, quem pegou já está dentro do trade aí com 3,5%, né? Aqui já pode subir o stop que estava aqui para esse fundo que deixou nessa região, né? Já fazer o ajuste aqui, já diminui o risco e ainda segue exposto na operação, né? Se for considerar o stopzinho nesse momento de 3,16, aqui já tem 1 para 1, então a pessoa já pode pensar em fazer uma parcial aqui e usar o topo anterior para fazer uma saída final, ou fazer uma saída parcial um pouco mais para cima, avaliando se esse movimento segue forte, e aí depois tentar carregar o outro residual, tá? Mas igual também é bem interessante. Então, indo um pouco para as BDRs, eu acho interessante, é ML34, tá? Rompeu aqui uma congestão de médio prazo, né? O ativo que estava travado aqui, olha, não conseguia romper. Não conseguia romper essa região, toda essa base aqui de resistência forte, e agora conseguiu emplacar a movimentação forte de alta, rompeu toda essa congestão e está num processo aqui de correção, né? Pode ser aqui a formação de um fundo ascendente, rompendo 67,50, acho interessante, no acionamento desse pivô de alta, o stop técnico em 63,45, um stop de 6,30 também, e aí para tentar buscar o primeiro alvo aqui de 100% da projeção do rompimento dessa congestão que teve aqui embaixo, considerando esse último fundo importante ao rompimento desse nível de resistência aqui, tá? Tem um upside aí de 10% contra um stop 6,29, basicamente 2 para 1. Tá? E aí tem mais alvos lá para cima em 86,14, você também pode projetar essa última perna aqui para cima. Tá? Então existem diversas maneiras de conseguir conduzir e levar esse trade após a entrada. Tá? Mas é um ativo bem interessante que agora passa a ter um nível de resistência importante, relevante, aqui nessa região. Olha, basicamente na projeção de 1,618, ou seja, até lá já deu para tirar o risco da operação, ter feito uma saída parcial, e ainda assim, se sair aqui, se precisar sair nessa região ou um pouco antes disso, como alvo final, já é uma operação que valeu a pena aí sendo 2 vezes o tamanho, 2,5, 3 vezes o tamanho do risco, tá?
Então, o ML34 aí bem interessante. Se a gente pega para olhar aqui, olha, as médias, está bem alinhado, né? A movimentação de alta, retorno até as médias, consolidando, se romper para cima, aciona um pivô de alta, onde a expectativa é que siga a favor do movimento prévio, tá? Semanal também bem alinhado, olha, as médias se aproximando do preço, então também é um ativo aí bem interessante. Outro é Coca-Cola, tá? Coca 34, que rompeu aqui uma LTB de curto prazo, fez uma movimentação de alta, fez uma correção. Se voltar para fazer o pivô rompendo 49 e 45, acho uma boa possibilidade de compra. O stopzinho é na região dos 47,87, 47,80, um stop de 3,31 para tentar pegar aí o retorno dessa movimentação de alta de Coca 34 e dava para projetar essa congestão para cima. Nessa congestão para cima, eu ignoro o 618 e vou buscar o 100%, tá? É que é um upside aqui de 4%, 1,1 o tamanho do risco, e depois tentar carregar até o topo lá também principal, gerenciando aí essa possível operação em Coca 34, tá? Indo agora para os ativos que foram solicitados na semana passada, né? Acabaram me solicitando esse aqui, COP 34, é um ativo que está interessante, só não tem muita liquidez, então toma cuidado, tá? Mas no gráfico semanal a gente vê a possibilidade aí de ter formado um fundo ascendente, tá? Sendo esse um fundo, a formação desse fundo para ele tentar fazer um pivô macro, que seria essa movimentação. Então acho interessante nessa região. Quem está posicionado já na compra, o stop fica abaixo de 44,65. Região de 53 aqui para pensar em fazer uma parcial, se ainda não fez, ou encerrar a posição. Aí depende muito de onde ficou alocado, tá? Mas tecnicamente o stop aqui nos 44,62 e próximo alvo 53, tá? E aqui dentro disso você administra de acordo com o preço médio, tá? Só não vejo o ponto de entrada agora. Pelo semanal até daria alguma coisa, né? Olha, no rompimento da máxima dessa barra, stop na mínima, tentar pegar aqui a formação de um fundo ascendente também pelo semanal. E outro ativo, que é a SB3, entra dentro, só administrar a posição, colocaria o stop abaixo dessa barra de força aqui, olha, de 11,88, claro, dependendo do preço de entrada, mas tecnicamente aqui embaixo, né? A mínima abaixo dessa média móvel de 9 e abaixo dessas regiões de resistência aqui, para ficar um stop aí bem protegido e ainda a favor dessa movimentação de alta, tendo visto que ele fez aqui uma única perna de alta e é normal que entre aqui uma correção, né? Seja ela a correção lateral, até que as médias se aproximem do preço, ou então uma correção do preço até a média, para deixar, quem sabe, a formação de um novo fundo ascendente, mas não vejo ponto para entrada agora, tá? Pensaria em fazer uma saída parcial e o alvo final tentar carregar até o topo aqui dos 12,90. Beleza? Então, esse aí foi mais um vídeo, tá, pessoal? Um vídeo um pouco mais curto. Lembrando que se você quiser ver a análise de algum ativo, só tá deixando aqui nos comentários. Também deixa o que você achou dessa última movimentação de alta do Ibovespa, qual ativo você conseguiu pegar o maior ganho ou qual você teve a maior perca por estar posicionado em alguma venda quando o mercado retomou a tendência principal de alta. O que aconteceu aqui também com a gente estava posicionado em umas duas vendas como gerenciamento da carteira, que a gente acabou tomando um stop, mas era para equilibrar a carteira, e com as outras três a gente conseguiu pegar pelo menos o início dessa retomada de alta, depois realocou mais dois ativos também comprados na carteira, beleza? Então deixa aí nos comentários qual foi o ativo que você conseguiu pegar a melhor oportunidade, tanto vendo os vídeos aqui ou também por conta própria, para a gente saber aí como foi o desenrolar da batida do topo histórico do Ibovespa. Beleza? Então, até mais.